Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, os que não me conhecem, eu sou a Moima, sou psicóloga da Cipaceia 3 e estou aqui hoje para falar com vocês sobre o gerenciamento do risco à fadiga no controle de tráfego aéreo. Bom, espero contar com a participação e envolvimento de todos vocês nesse processo. Então vem comigo, gente. O nosso encontro de hoje diz respeito a um panorama geral sobre a ambientação do gerenciamento do risco à fadiga no controle de tráfego aéreo. No decorrer dos nossos encontros, então, falaremos um pouquinho mais a respeito de cada item que aqui foi mencionado. O gerenciamento do risco à fadiga tem como objetivo propiciar aos profissionais que possuem algum envolvimento com planejamento de escala de serviço operacional um panorama a respeito do gerenciamento do risco à fadiga nos órgãos ATC do CICEAP. Para tanto, iremos seguir esse roteiro, onde falaremos sobre a fadiga no controle de tráfego aéreo, o gerenciamento da fadiga, histórico do gerenciamento da fadiga pela ótica da ICAO, abordagem prescritivas e FRMS, limites prescritivos, princípios científicos, proporcionalidade e responsabilidade compartilhada. Como ponto de partida, apresentaremos o conceito da fadiga no controle de tráfego aéreo. Por ser a fadiga um tema assim, extremamente complexo e importante, que pode suscitar abordagens variadas, a ICAO elaborou um manual de supervisão das abordagens de gestão de fadiga através do DOC 9966. Nele, a ICAO define a fadiga como sendo um estado fisiológico de redução da capacidade de desempenho mental ou físico, resultante da perda de sono, do período estendido de vigília, dos ciclos circadianos ou da carga de trabalho, que pode ser atividade mental ou física, que podem prejudicar o estado de alerta de uma pessoa e a sua capacidade de desempenhar adequadamente tarefas operacionais que possuam relação com a segurança operacional. Ainda nessa definição, ela fecha assim o ciclo e o que pode indicar se o indivíduo está fatigado ou não. Ok? No slide seguinte, iremos falar sobre os condicionantes da fadiga. Então, temos a perda de sono, o período estendido de vigília, o ciclo circadiano e a influência da carga de trabalho, levando o indivíduo à fadiga e à diminuição da sua capacidade de manutenção de alerta. Esses 4 condicionantes levam o indivíduo à fadiga e prejudicam seu estado de alerta. E assim iremos falar mais adiante sobre cada um desses itens. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o histórico da ICAO no gerenciamento da fadiga. Bom, tudo começa com a motivação. Quando a ICAO, em dezembro de 2014, através de uma carta estadual, ela reconhece formalmente que a fadiga humana é um perigo à segurança operacional, pois pode ocasionar diminuição dos diferentes tipos de desempenho humano, podendo se tornar fator contribuinte para acidentes e incidentes na aviação, já que os controladores de tráfego aéreo desempenham funções de natureza crítica para a segurança operacional. Dito isso, a ICAO aborda 2 tipos de fadiga. A fadiga aguda, que corresponde ao dano acumulado ao longo de um período único, a partir do qual a recuperação completa é possível no próximo período de descanso. E a fadiga acumulada, que é proveniente da perda acumulada de sono, quando o sono é insuficiente por várias noites ou 24 horas por dia seguidas. Com a perda acumulada de sono por noite se acumula, o comprometimento do desempenho e a sonolência, elas aumentam progressivamente.
Além disso, as pessoas tendem a se tornar menos confiáveis na avaliação do seu próprio nível de comportamento. Gerenciamento da fadiga. A fadiga tem como consequência a redução da capacidade para desempenhar funções operacionais. Pode ser considerada um desequilíbrio entre, primeiro, as exigências físicas e mentais de todas as atividades desempenhadas durante a vigília, não apenas aquelas que são relacionadas ao trabalho, e segundo, a recuperação dessas exigências que ocorrem durante o sono. Para reduzir a fadiga nas operações, são necessárias estratégias para gerenciar as demandas das atividades desempenhadas enquanto o indivíduo está acordado e melhorar seu padrão de sono. Gente, as demandas operacionais na aviação, elas continuam a mudar em resposta às mudanças da própria tecnologia e às pressões comerciais. Mas a fisiologia humana, ela permanece inalterada. Ambas as abordagens de gerenciamento da fadiga representam uma oportunidade que a gente está tendo de usar os avanços na compreensão científica sobre a fisiologia humana para a gente poder enfrentar melhor a fadiga na aviação. Ainda com gerenciamento da fadiga. A fadiga é inevitável em uma indústria que opera 24 horas por 7 dias, pois o cérebro humano só funciona de forma íntegra se obtiver sono irrestrito à noite. Então, já que a fadiga é inevitável, é preciso gerenciá-la. Então, por que a fadiga é uma preocupação para a segurança operacional? Porque ela está associada à degradação do desempenho operacional. E como é que isso vai se refletir no indivíduo? Através da diminuição da capacidade de vigilância, do aumento do tempo de reação, esquecimento, lapso de memória, desatenção, fraca tomada de decisão, apatia, variações de humor, habilidade de comunicação reduzida, sonolência. Essas são as respostas psíquicas, fisiológicas e comportamentais que o indivíduo pode apresentar enquanto ele está fatigado. Histórico da ICAO, um gerenciamento, um referencial normativo. Bom, em face de todas essas evidências, então a OASSE elaborou um referencial normativo para que nos possamos guiarmos. Primeiro é o anexo 11, que corresponde às normas e padrões recomendados para o serviço de tráfego aéreo. O outro é o Manual para a Supervisão das Abordagens de Gestão da Fadiga e o Guia de Gestão de Fadiga para prestadores de serviço de tráfego aéreo. SAPS do anexo 11, item 2.28 do gerenciamento da fadiga. Gente, os SAPs, eles correspondem às normas e padrões recomendados e fazem parte do anexo 11, tá? No item 2.28. Então, os SAPs, eles estabelecem 2 tipos de abordagens a serem seguidas pelo Estado. A abordagem prescritiva, que é obrigatória e de acordo com o apêndice 6, e a abordagem FRMS, que é facultativa e de acordo com o apêndice 7. O item 2.28.1, ele versa sobre regulamentos sobre o gerenciamento da fadiga a serem estabelecidas pelo Estado. No item 2.28.2, fala sobre as obrigações dos PSMAs para o gerenciamento da fadiga. Observem que as 2 abordagens, elas caminham juntas até esse momento, ou seja, o Estado estabelece e os PSMAs fazem cumprir. A partir daí, conforme a escolha da abordagem, os caminhos seguem diferente.
Quando o PSNA, por exemplo, ele opta pela abordagem prescritiva, eles obedecem os pré-requisitos da abordagem prescritiva. Quando eles optam pela FRMS, eles vão obedecer as abordagens FRMS no item 2.8.4. Ok? Então, vejam que sempre, nas duas primeiras etapas, elas estão juntas e depois que ela faz a opção pela FRMS ou pela prescritiva, elas se abrem novamente, se separam. Ok? Vamos falar agora sobre a abordagem prescritivas e FRMS. Vamos entender um pouco sobre essas abordagens. A abordagem prescritiva, apêndice 5 do anexo 11. Os PSNAs devem cumprir com os limites máximos de horário de trabalho, bem como com os limites mínimos de não trabalhos estabelecido pelo regulador e gerenciar seu risco à fadiga por meio do processo de SGSO, que já são utilizados para gerenciar outros tipos de perigos. Já na abordagem FRMS, os PSNAs eles devem desenvolver e implantar um sistema de gerenciamento de risco à fadiga, FRMS, que deverá ser aprovado pelo Estado. Então não é só eu decido, o Estado tem que aprovar, tá? Os FRMS é um meio orientado por dados de monitoramento e gerenciamento contínuo de risco de segurança relacionados à fadiga, baseados em princípios científicos, conhecimento e experiência profissional, que visa garantir que o pessoal operacional está trabalhando nos níveis adequados de alerta. Posteriormente, nós vamos falar mais profundamente sobre essas abordagens, tá? Em outras aulas. Ainda sobre as abordagens prescritivas e FRMS. Onde e quando o PSNA for capaz de demonstrar processos de SGSO maduros o suficiente para gerenciar seu risco à fadiga com eficácia, ele estará bem posicionado para solicitar aprovação para a transição para o FRMS, caso deseje ultrapassar os limites prescritivos. Enquanto não tivermos maduro o suficiente nesse processo, a abordagem prescritiva, gente, é a mais indicada, tá? Então não é aquela coisa, eu quero ter o controle dos meus limites, mas eu sou capaz de ter o controle dos meus limites? Ok? Bom, agora vamos olhar a abordagem prescritiva. Então, para a implantação da abordagem prescritiva, é preciso que se estabeleça os limites prescritivos máximo e mínimo, que estejam baseados nos princípios científicos e conhecimento e experiências operacionais, proporcionalidade, que o gerenciamento do risco à fadiga esteja implantado pelo SMS e a responsabilidade compartilhada. Tá? Então, esses 5 itens tem que valer. Os limites prescritivos, eles dizem respeito aos limites máximos e mínimos de horário de trabalho e de não trabalho. O SDOP estabeleceu os limites prescritivos na CICEA 10089. São de estabelecimento obrigatório pelos estados e devem levar em consideração a fadiga aguda e acumulativa que falamos anteriormente, os fatores circadianos e o tipo de trabalho que está sendo realizado, tá? Observação: os limites prescritivos devem ser utilizados pelo PSNA como uma referência e não como uma meta ou objetivo a ser atingido. Ou seja, vocês têm que dar margem. Bom,
vamos falar agora sobre os princípios científicos. Então, para uma maior compreensão de como esses limites prescritivos foram estabelecidos, vamos falar um pouco sobre os princípios científicos. Os princípios científicos, eles expressam o resultado de estudos internacionais sobre os condicionantes psicofísicos da fadiga. Não é uma questão de achismo, gente. É legitimamente baseado em estudos, tá? Além dos estudos científicos, os princípios científicos estão baseados em conhecimento e na experiência operacionais adquiridos com o tempo e com a prática de aplicação de estratégias para o gerenciamento do risco relacionados à fadiga nas operações de controle de tráfego aéreo. Bom, tal é a importância dos princípios científicos que eles devem ser considerados no estabelecimento dos limites prescritivos e no planejamento e execução da escala operacional. Observem que isso aqui está ressaltado, tá bom? Considerando os limites prescritivos no planejamento e execução das escalas de serviço operacionais. Assim, quando se for fazer uma escala de serviço, os princípios científicos também devem fazer parte deste contexto, ok? E eles estão detalhados no capítulo 2 do nosso MCA 81-1. Bom, falamos da importância dos princípios científicos para o estabelecimento dos limites prescritivos. Mas quais são esses princípios? São 4 os princípios científicos. Necessidade humana de dormir. 2. Perda e recuperação do sono. 3. Efeito do ciclo circadiano no sono e no desempenho. E 4. A influência da carga de trabalho. Toda vez que a gente pensar em fadiga humana, é necessário que sejam observadas, gente, essas 4 condições. Do mesmo modo que ao se confeccionar uma escala de serviço operacional, também devemos observar os princípios científicos para a confecção da escala, tá? Proporcionalidade. Bom, prosseguindo com o nosso roteiro, vamos falar um pouquinho sobre proporcionalidade, que quer dizer que corresponde a uma relação de proporção existente entre 2 razões, que pode ser direta ou inversa, né? As grandezas diretamente proporcionais. Elas são aquelas em que a variação de uma provoca diretamente a variação da outra na mesma razão. Por exemplo, se uma delas dobra, a outra com certeza irá dobrar. Se uma se divide, a outra com certeza vai se dividir. Então, os limites prescritivos estabelecidos, eles devem ser proporcionais. Proporcionais a quê? Ao contexto operacional e à complexidade de cada órgão ATC. Tá? Então, deve-se levar em consideração esses 2 fatores. Por isso, proporcionalidade. Gerenciamento do risco à fadiga por meio do SMS. Este é o nosso manual, gente, a nossa MCA 81-1, onde através da portaria 258 do DGCE, né, em novembro, fez valer o gerenciamento do risco à fadiga. Tá? Isso é só para vocês conhecerem, quer dizer, falaram, porque vocês com certeza já passaram por ela. Vamos agora nos deter na abordagem prescritiva no capítulo 4 do nosso MCA, tá? O que nós falarmos aqui, vocês vão encontrar na nossa MCA. Então, com relação à abordagem prescritiva, nosso manual, no capítulo 4, que se refere à área operacional, tá? O item 4.1 fala sobre cumprimento dos limites prescritivos e requisitos associados. No 4.1.3, falamos sobre elaboração das escalas de serviço operacional, ATC, aplicando os princípios científicos.
No 4.1.4, estabelecimento de atividades fora da escala de serviço, PIMO. No item 4.1.5, gerenciamento da fadiga nas variações dos limites prescritivos, são os requisitos. E aí, no seu desdobramento, falaremos sobre variações para atender às circunstâncias excepcionais imprevistas e riscos associados. E o outro é variações para atender circunstâncias especiais previstas e riscos associados. Então, dentro da nossa MCA, vocês vão encontrar isso tudo bem destrinchadozinho. Tá? E que, com certeza, nas explicações operacionais das aulas seguintes, isso será mais mastigadinho para vocês. Ainda no capítulo 4, só que agora nós vamos focar na segurança operacional, tá? Antes falamos na área operacional e agora é segurança, tá? Então, o item 4.2 fala sobre o gerenciamento do risco à fadiga por meio do SMS. Lá nós falamos sobre política e objetivos de segurança operacional, política de segurança operacional do SEAB, o gerenciamento do risco à fadiga, com a identificação de perigos, onde falamos sobre RIF, RVF, RICEA, garantia da segurança operacional, o SPI relacionados à fadiga e promoção da segurança operacional, que é a inclusão do tema fadigas no PPSO de todos os PSNAs. Tá? Lá temos a comunicação e divulgação, treinamento, atribuições de responsabilidades de cada organização. Tá? Aí a IDTCEA, a PSNA, o COI, o que cada um tem que fazer. Tudo bem explicadinho. Responsabilidade compartilhada, nosso último tema. Já que todas as atividades de vigília elas podem levar o indivíduo a um estado de fadiga, não apenas as demandas de trabalho, o gerenciamento do risco à fadiga ele deve ser pautado na responsabilidade compartilhada, tanto entre os reguladores, como os provedores de serviço e os indivíduos, tá? E aqui a gente vai falar o que compete a cada ente. O regulador, ele estabelece uma estrutura regulatória que permita o gerenciamento adequado da fadiga humana e garanta que os PSNAs gerenciem seus riscos relacionados à fadiga para alcançar um nível aceitável de segurança operacional. Agora, o que cabe aos PSNAs? Primeiro, prover o treinamento e conscientização a respeito das estratégias de gerenciamento da fadiga. 2. Implementar horários de trabalho que permitam os indivíduos desempenharem suas funções com segurança. E 3. Possuir processos para monitorar e gerenciar os perigos relacionados à fadiga. E o que cabe ao controlador? Apresentar-se apto e íntegro para o trabalho. 2. Fazer o uso apropriado dos períodos de folga para dormir. E 3. Reportar os riscos relacionados à fadiga através do RVF. Então, na responsabilidade compartilhada, cada ente tem determinações a cumprir. Então, o regulador cumpre a parte dele, o PSNA cumpre a dela e o controlador cumpre a sua parte. Então, no momento em que todos fazem o que tem que fazer, tudo tende a caminhar e dar certo. Bom, senhores, nós, depois desse tempo, eu tenho certeza que, após passarmos por esses processos todos aqui de roteiro, que os senhores têm condições hoje de entender
o que seja o gerenciamento do risco à fadiga no controle de tráfego aéreo, tá? E aí, com isso, com certeza, nós atingimos o nosso objetivo, que é propiciar aos profissionais que possuem algum envolvimento com o planejamento de escalas de serviço operacional um panorama a respeito do gerenciamento do risco à fadiga dos órgãos ATC do CICEAB. Bom, em breve nos encontraremos para mais uma orientação sobre o gerenciamento do risco da fadiga. E agora de forma mais aprofundada. Então, até lá, gente!